Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. As ressurreições. O filho da viúva de Naim. 38. No dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim, acompanhado pelos seus discípulos e por uma grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, percebeu que levavam um morto para ser sepultado. O rapaz era filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela havia um grande número de pessoas da cidade. Jesus, ao avistar a mulher, tomou-se de compaixão por ela e lhe disse: "Não chore." Depois, aproximando-se, tocou o caixão e aqueles que o conduziam pararam. Então ele disse: "Jovem, levante-se, eu o ordeno." Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o povo." O rumor do milagre realizado por Jesus se espalhou por toda a Judéia e pelas regiões vizinhas. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. 39. Um indivíduo que estivesse realmente morto e voltasse a viver seria totalmente contra as leis da natureza e, portanto, um milagre. Ora, não é necessário que se recorra a esse tipo de fato para explicar as ressurreições realizadas por Cristo. Se mesmo na atualidade as aparências às vezes enganam os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem mais frequentes num país onde não se tomava nenhuma precaução com eles e onde o sepultamento era imediato. Portanto, é provável que, nos dois casos acima, apenas tivesse ocorrido uma síncope ou uma letargia. O próprio Jesus diz, referindo-se à filha de Jairo: "Esta menina não está morta, está apenas adormecida." Em razão do poder fluídico que Jesus possuía, não deve causar espanto que esse fluido vivificante, dirigido por uma vontade poderosa, tenha reanimado os sentidos entorpecidos, tenha feito o espírito voltar ao corpo que ele estava prestes a abandonar, uma vez que os vínculos entre o perispírito e o corpo físico ainda não haviam se rompido definidamente. Os homens daquela época consideravam morto o indivíduo tão logo ele deixasse de respirar. Assim, para eles, o que aconteceu de fato nos casos acima foi uma ressurreição, e eles afirmam isso de boa fé. Entretanto, o que houve na realidade foi uma cura, e não uma ressurreição, no legítimo significado do termo. Observações. Síncope. Perda repentina da consciência com suspensão aparente das funções vitais por insuficiente irrigação sanguínea no cérebro. Desmaio. Letargia. Estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, em que a circulação e a respiração parecem estar suspensas. Nota de Allan Kardec. Uma prova desse costume, sepultar imediatamente o indivíduo assim que ele deixasse de respirar, se encontra nos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5 e seguintes. Ananias, ao ouvir essas palavras, caiu e morreu. Todos os que ouviram falar disso foram tomados de grande temor. Logo, alguns jovens vieram buscar o seu corpo e o enterraram. Passadas umas 3 horas, sua mulher, Safira, que não sabia o que havia acontecido, entrou e Pedro lhe disse. No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e também morreu. Os jovens, voltando, encontraram a mulher morta e, levando-a, enterraram-na junto do marido. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não invalida de modo algum esse princípio. Dizem que ele já estava 4 dias no sepulcro.
Entretanto, sabem-se que existem letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que ele já cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação também nada prova, uma vez que em certos indivíduos ocorre a decomposição parcial do corpo mesmo antes da morte e exalam um cheiro de podridão. A morte só acontece quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi a sua irmã Marta quem disse. Mas como ela sabia disso? Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Ela apenas supunha, mas não podia ter certeza desse fato. Ver capítulo 14, item 29. Nota de Allan Kardec. O fato que será relatado a seguir prova que a decomposição algumas vezes antecede a morte. O convento do Bom Pastor foi fundado em Toulon pelo padre Marin, que era um capelão que trabalhava nas prisões atendendo as pecadoras arrependidas. Numa dessas prisões, havia uma jovem que suportava os mais terríveis sofrimentos com a calma e a indiferença de quem é uma vítima da expiação. Em meio às suas dores, ela parecia sorrir para uma visão celestial. Como Santa Teresa, ela pedia para sofrer mais, embora suas carnes já estivessem em frangalhos e a decomposição devastava os seus membros. Por uma sábia precaução, os médicos tinham recomendado que enterrassem o seu corpo imediatamente após a morte. Mas, coisa estranha, mal a doente exalou o último suspiro, todo o processo de decomposição cessou. Desapareceram os odores provenientes do cadáver, de sorte que, durante 36 horas, o corpo permaneceu exposto às preces e à veneração da comunidade.